Bom, e aí vocês já estão vendo o doutor Alexandre Colombini, que é otorrinolaringologista. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. Um prazer. Agora que a gente já fez, né, os nossos comentários aí, como donas de casa, mulheres, sobre o BBB, vamos falar sério aqui nesse programa hoje sobre o que vem acontecendo. Além das febres, tosses, cansaço, dificuldades para respirar, a perda de olfato faz parte dos sintomas mais característicos causados pela Covid-19, pelo coronavírus. E hoje o doutor Alexandre vai falar por quê. Por quê, hein, doutor? Tanto o olfato como o paladar. Tem observado, Cláudio, que a perda do olfato e do paladar tem sido sintomas agudos da doença. Às vezes a única manifestação, tem pacientes que procuram a gente no hospital ou no consultório, sendo a única manifestação essa perda de olfato e paladar. E não acontece em todos, mas em grande parte. Chega a acontecer em 65% dos pacientes com coronavírus. Então, por exemplo, você está em casa, não está gripada, não está resfriada, e se você começou a perceber uma alteração do seu olfato, do seu paladar, é um sinal de alerta muito importante. Tá? Uhum. E por que isso acontece? O coronavírus, ele tem um tropismo. O tropismo é uma afinidade maior por um receptor específico, que a gente chama de ACE2. E na mucosa olfatória, ou seja, na carninha dentro do nariz, onde faz a gente sentir o cheiro, tem muito desse receptor. E é por aí que o vírus entra. Quando o vírus se conecta nesse receptor, que está numa célula de sustentação que fica ao lado do neurônio, do nervo olfatório, ele causa um dano a toda essa estrutura. E aí pode levar a uma inflamação dos neurônios olfatórios, uma perda, um dano vascular, não chega nutriente, uma degeneração, e aí a gente acaba tendo essa perda de olfato e do paladar, que no caso do coronavírus normalmente é uma perda súbita. Porque está tudo interligado, né? Aqui é muito interligado, né? A parte do otorrino é tudo ligado. E uma coisa muito curiosa, o nosso paladar, ele depende 85% do nosso olfato. Então, por isso que quando a gente esquece a pandemia, a gente tá resfriado, aquela comida fica sem graça. Ele pode fazer a melhor comida do mundo lá, que a comida fica sem graça, porque a gente depende do nosso olfato para ter um paladar mais sensível. E ele ataca bem isso. Será que é por isso que ele entra mais pelo nariz e pela boca? Ele tem a contaminação por via respiratória, e aí nessa região tem mais, igual um resfriado comum, um vírus, a contaminação é essencialmente respiratória, né, por partículas de saliva, por aí que a gente dispersa o vírus. Por isso que é tão importante o uso da máscara e a higiene das mãos. Agora, uma pergunta que pode ser boba que eu vou fazer aqui, mas eu sei que a gente deve lavar o nariz, mas muita gente não lava o nariz por dentro. Essa pergunta é excelente. Quem me conhece de outros programas, ou já é meu paciente, sabe que eu falo para todo mundo, independente da causa e do porquê, sempre fazer uma higiene nasal. Então, lavar o nariz com soro fisiológico simples, desses que a gente compra na farmácia. Quanto mais limpo e mais hidratado o nosso nariz estiver, melhor ele vai funcionar, melhor os mecanismos de defesa do nariz vão funcionar e, consequentemente, menos doenças respiratórias como um todo a gente vai ter. Agora, doutor Alexandre, é rápido isso? Quer dizer, o vírus entrou. Em quanto tempo eu vou sentir alteração no olfato e no paladar? Então, não tem um tempo determinado. O que a gente sabe é que normalmente após a contaminação pode demorar 3, 4, 5 dias. Um dos sintomas pode ser essa perda súbita do olfato e do paladar. E o curioso é que essa perda ela não vem associada com sintomas nasais. Quando você está com uma rinite atacada ou com uma sinusite, você tem o nariz entupido, catarro, secreção, você está congesta. Normalmente, no caso do coronavírus, essa perda vem com o teu nariz limpo, né? Então, assim, está funcionando, está desobstruído, você não está com secreção e o olfato diminuiu, sumiu. Agora já foi anunciada, né, a campanha de vacinação contra H1N1, contra a gripe, e que deve acontecer em breve. E aí, é lógico, vai ter toda a explicação da área de saúde, os dias que você tem que esperar entre uma e outra vacina contra a Covid. Mas o fato da pessoa estar gripada, ela fica mais suscetível ao vírus? Quando a pessoa está gripada, ela tem uma queda da imunidade, então qualquer doença que a pessoa possa ter vai consumir aquela imunidade naquele momento. Então ela vai ficar suscetível a qualquer outra doença. Tem que estar com o organismo forte. Tem que estar com o organismo forte. Por isso que independente da vacina que você for tomar, é contraindicado você tomar naquele momento que você está com alguma infecção ativa no organismo. Então você espera recuperar para depois poder fazer a vacinação. Nós já vimos muitos casos, doutor Alexandre, de pessoas que se curaram da Covid, porém tiveram uma trombose depois.
ou uma infecção urinária muito difícil de ser tratada. E mesmo a volta do olfato e do paladar. Fica como uma sequela, né? A falta deles. Por quê? Pode ser. A gente tem observado, né, que a gente tem chamado de pós-Covid, ou Covid longa, Covid persistente. Então, alguns pacientes, após a infecção do coronavírus, têm apresentado dores de cabeça, tontura, esquecimento, perda de memória, baixa concentração, fadiga, cansaço. Então, o coronavírus, ele causa uma inflamação multissistêmica, ou seja, ele inflama o nosso organismo inteiro. E algumas sequelas ficam tardiamente. No caso específico do olfato e do paladar, a gente observa que em torno de 2 a 4 semanas, a grande maioria dos pacientes retorna ao normal ou quase ao normal pré-infecção. O problema é ficar com uma sequela. O olfato, ele é um dos nossos sentidos, que às vezes a gente não dá tanta importância quanto a visão ou a audição, mas ele é extremamente importante, né? Se ele estiver cozinhando lá e estiver vazando gás, a gente só vai sentir por causa do olfato. Né? Se tiver uma comida estragada na geladeira, é o olfato. É o olfato que vai dar essas... Então, o mecanismo é um sentido de defesa. Então, é por isso que é tão importante e a gente tem que tratar para não correr esse risco. Então vamos para lá, vamos mostrar? Não. Nós vamos mostrar para vocês. Como é que você chama, doutor? Chama treinamento olfatório. Treinamento olfatório. Isso. É só para quem? Na verdade, é para quem teve perda de olfato e do paladar. Por um outro motivo e agora, principalmente por causa da Covid. O que é importante, Cláudia, a gente falar que a pessoa que teve essa perda de olfato e paladar, além desse treinamento, existe treinamento com tratamento com medicação. Então tem remédios que a gente pode usar e ela tem que procurar um otorrino, um médico capacitado, para também pesquisar outras causas da perda de olfato. Como a gente estava conversando antes, a vida não parou. Não. Então continua tendo outras doenças, outras causas que podem... Que outros problemas podem? Por exemplo, se a gente pegar na população idosa, Alzheimer e Parkinson são causas degenerativas de perda de olfato. Numa população mais jovem, um acidente automobilístico, um trauma crânioencefálico pode levar a uma lesão neuronal. Um resfriado, uma gripe, um contato com produto químico pode levar... São mais de 200 causas de perda de olfato. Também essa então parte é muito importante que procure um profissional treinado, capacitado, saiba que existe sim tratamento para a gente poder iniciar e tentar recuperar esse olfato. São sempre esses? Esses aqui são produtos que a gente tem em casa, são muito fáceis. Tá. Mas então só relacione para o pessoal anotar, que eu vou dar um recado e a gente vem saber o que fazer com eles. Aqui? Café. Mel. Suco de maracujá ou tangerina concentrado. Cravo, pasta de dente com cheirinho de menta, baunilha e vinagre de vinho tinto. Ok, café, mel, vinagre, baunilha, pasta de dente, cravo e suco concentrado, né? Que deve ser de tangerina. Bom, doutora Alexandre, o que fazer com esses elementos que nós temos aqui? Então, o ideal, gente, é que em casa a pessoa separe num potinho com tampa todos esses elementos e que se tiver em casa mais de um membro da família contaminado ou com isso, que cada um tenha o seu kit. Porque como vai mexer muito próximo com a respiração, é o ideal que cada um tenha o seu kit. Então, por quê? Vai ter que fazer mais de uma vez? Isso, o tratamento é feito 2 vezes ao dia. Então, que é para voltar o olfato. Isso, a ideia é reestimular o neurônio olfatório, a nossa memória olfatória, para que a gente tenha uma reinervação junto com os medicamentos e que a gente possa reaprender a reconhecer esse cheiro. Porque na perda do olfato, Cláudia, a gente tem a anosmia, que é quando o paciente ele perde totalmente o olfato, a hiposmia, quando ele diminui o olfato. Eu sinto o cheiro, mas não está tão intenso como era antes. A fantosmia, que é um negócio muito curioso, alguns pacientes nesse processo de reinervação, eles começam a sentir cheiro onde não tem. Então, nossa, tem alguém fumando aqui atrás e não tem ninguém fumando. É uma distorção. É uma distorção. E a parosmia, que é justamente essa distorção, que às vezes, nossa, o café não está com cheiro de café. Então, esse processo ele pode acontecer durante a reabilitação do paciente. Esse mosquitinho aqui, ele tá com olfato ruim, porque ele tá cheirando vinagre com tanta coisa boa aqui, ó. Tinha até mel, ele foi cheirar o vinagre. Esse aí não tá bom, não. Esse não tá bom, não. Não tá bom, não. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer em casa? Você vai pegar o seu potinho com as substâncias e cada potinho você vai inalar durante 10 segundos. Então, coloca próximo do seu nariz. E durante 10 segundos, você vai reconhecer o cheiro daquela substância. Então, estamos com café. E eu vou reconhecer o café, vou pensar no café durante 10 segundos. Guardo o potinho, espero 15, 20 segundos. E por isso fecha, para manter o cheiro. Aí já pode fechar, exatamente. Aí vou para a próxima substância, que é o mel. A ordem pode ser aleatória. Aí eu vou pegar o mel,
e vou cheirar. O bom é que todas essas substâncias, são substâncias do nosso dia a dia. Então a gente tem uma memória olfatória. Tá. Você sente o cheiro do É mel, você sabe voltar que é. essa memória, Exato. exercitar a memória. 10, 15 segundos inalando mel, para um pouquinho, espera 10, 15 segundos e a gente vai para a essência de maracujá ou de tangerina, para o cravo, para a pasta de dente de menta. E por que a pasta de dente está no meio disso? Na verdade é porque a coisa em casa que a gente tem mais cheiro de menta. Se Deixa eu você quiser ver. comprar uma essência de menta, É mesmo. então fica fácil de reconhecer. Se você quiser trocar todas essas substâncias por essências, é que às vezes é mais difícil e Não, mais melhor caro pegar o que tem em em casa. casa. Sentir isso aqui. E não pode ser muito perto do nariz, então. Não tem uma distância específica, é só colocar próximo para sentir. Nossa, daqui tenho que chegar bem perto. Vê, não tá eu ver. meio fraco. Ou sou eu, meu nariz? Não funcionou, hein? Ai, meu Deus do céu. Eu confesso cravo, que assim, o que eu tenho mais dificuldade, e aí às vezes é por não ter tanto contato, é a baunilha. Eu sinto, essa tá bem forte, essa tá bem reconhecível. Mas às vezes no consultório eu tenho um kit que eu uso nos pacientes e... Pra mim já não é tão. Você vê como muda? Essa, pra mim, em alguns momentos eu sinto que a baunilha é um pouco mais difícil, por também não ser alguma coisa que a gente usa no dia a dia. Né? O Certo. café, vinagre, mel... E isso daqui, deixa eu ver o mel. O vinagre acho que é o mais gostoso de cheirar. Porque ele é forte, no instante a gente vinagre, reconhece, não é? E como ele é mais ácido, É. né? É mesmo, olha, esse daqui já entra... Tá bem mais... E o café também é uma coisa que a gente consegue reconhecer bem. Então é muito importante Daqui fazer... tem alguns que quando a pessoa tá com o nariz entupido se cheirar melhor? Não. 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 O que é muito comum a gente ver quando a mulher vai comprar perfume e tá provando 1, 2, 3, É. sempre tem um cafezinho lá, porque ele ajuda a dar uma neutralizada nos receptores. Ah, isso é interessante. Quando vai em loja de perfume, às vezes tem. Gente, pra você que chegou agora, quem teve Covid, perdeu o olfato ou por algum outro motivo, esse é um treinamento para o olfato. É uma lembrança que a gente Isso, dá, pra não é, gente doutor? estimular. Estimular o olfato. Então, a ordem pode ser aleatória: café, mel, vinagre, baunilha, pasta de dente, cravo e suco concentrado, 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia. Normalmente, esse treinamento é um treinamento mais longo, pode demorar até 3 meses. E volta, doutor? Então, a gente não pode falar que vai voltar em todo mundo com 100% de certeza, mas na grande maioria dos pacientes a gente tem tido ótimos resultados. E como Lembrando você descobriu que isso? Onde se descobriu isso aqui é um protocolo, foi criado pela Tá. Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, não fui eu que criei, Sim. tem todo um estudo baseado nisso. Que é o que falta no tratamento da Covid, protocolo. Faltam protocolos, né? E aí lembrar que isso não é o único tratamento, precisa da avaliação do médico, precisa um exame físico detalhado e a terapia medicamentosa Bom, o que é associada. muito importante, sentiu alteração, procure o médico. Pode ser um sinal que você está com Covid. Então tem que procurar rápido o médico que vai orientar um exame e tal. Teve a Covid, ficou com problema de olfato, procure o médico. Quanto antes, vamos voltar lá, quanto antes, doutor, melhor para fazer Passou esse aquele período de isolamento tratamento? de 10 a 14 dias, que o paciente tem que estar Sim. recluso para não contaminar as outras pessoas, mas quanto mais precocemente a gente iniciar esse treinamento, melhor. Tá E bom. a medicação também.